Hoje é 7 de fevereiro de 2017. São exatamente 12 horas, é meio-dia. E surge a notícia confirmada, certamente, de que Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente da República, Michel Temer, para ocupar a vaga deixada com a morte do ministro Teori. Então, Alexandre de Moraes, no sentido bem pragmático, venceu os demais candidatos, ou os demais proponentes, ou os demais propostos. Entre eles, ou entre estes, o competentíssimo ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, que é agora presidente do Superior Tribunal do Trabalho. As coisas são assim: quer as chamadas listas tríplices, quer as outras denominadas indicações para cargos dependentes da vontade pessoal do presidente da República, é assim que funciona. Há aspectos de natureza cultural, é evidente, há peculiaridades ligadas a consumismo de natureza política, há elementos negativos atuando no subsolo dos antecedentes de um ou outro candidato, e no fim das contas, o cargo é ocupado por quem leva a vantagem. Nas demais características ligadas a indicações para desembargador, por exemplo, em que há listas tríplices, a concorrência é muito grande, porque há a chamada peculiaridade do beija-mão. O candidato precisa visitar aqueles que hão de escolhê-lo ou não, e fazer as visitas de costume. Parece que isto é, inclusive, a demonstração de respeito por aqueles que vão optar por um ou por outro candidato ou concorrente. Funciona assim: o beija-mão. É preciso que seja assim. Houve há muitos e muitos anos indicação de um excelentíssimo advogado paulista para o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça, e consta que ele não foi até o tribunal para cumprir esta solenidade, que é uma solenidade informal, mas necessária. Ele seria com certeza desembargador se e quando o quisesse. Não o quis. Poderia ser hoje até mesmo um aposentado, como um honorável desembargador ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não se enganem os leitores, não se trata deste escriba, não. É um outro advogado, este sim, ilustríssimo, que declinou da oferta. E oferta era, excepcionalmente, era um oferecimento que não foi aceito por razões outras, porque a advocacia lhe rendia muito e era a vocação de sua vida. Tocante ao indicado Alexandre de Moraes, é competente sim. Escreveu livros de direito, é chefe de departamento, consta, na Universidade de São Paulo, e ser professor na Universidade de São Paulo já em si é um galardão, é uma honra excepcional. E Alexandre de Moraes é professor
na Faculdade de Direito no Largo de São Francisco. Além disso, ou antes disso, foi promotor de justiça em São Paulo até, quiçá, 2005. Largou a carreira para advogar, o que é uma escolha também muito curiosa, porque o Ministério Público dá estabilidade, dá honorabilidade, dá a consciência de um futuro galardoado, dá a possibilidade de sustento adequado da família e dá a possibilidade a que o jurista envelheça no cargo, que se transforma inclusive em Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Alexandre de Moraes não quis essas prebendas, preferiu advogar. É inscrito na OAB Secção São Paulo sob o número 101.000 e qualquer coisa, o que já em si lhe dá uns 16 anos de advocacia de caráter geral. 15 anos de advocacia é bastante. É o suficiente para aprender a advogar, principalmente se a criatura tiver vocação a tanto. Alexandre de Moraes, cultíssimo, competente, preparado, professor, é advogado há 16 ou 17 anos e tem um escritório bem nutrido, respeitado, posto a funcionar em São Paulo para clientes respeitadíssimos também. Além disso, Alexandre de Moraes foi político, porque quem é secretário de Estado exerce uma carreira política, quem é secretário de Segurança exerce uma carreira ou uma profissão de natureza política, ou seja, de administração da cidade. Essa é a tradução mais leve que se pode fazer da expressão política. Quem faz política faz alguma coisa necessária ou adequada à administração da cidade. E Alexandre de Moraes o fez. E, no fim das contas, virou ministro da Justiça do governo Michel Temer. Um exercício polêmico, com uma ou outra contradição, com alguns exemplos de intromissão em problemas sérios da brasilidade, mas, pelo sim, pelo não, Alexandre de Moraes se segurou no Ministério da Justiça e, por razões culturais, de competência, de afeto, de amizade, de oportunidade política, caiu nas graças, já caíra antes, do presidente da República, Michel Temer. Vai ser sabatinado pelo Senado Federal, mas não há notícia de alguém ter sido rejeitado numa sabatina desse coturno ou desse naipe. Talvez lhe perguntem se quando participou da defesa de XYZDB acusados, mas a profissão do advogado pede, exige, recomenda que se defenda aquele que é ou não acusado de alguma coisa com ou sem procedência da imputação. De qualquer maneira, Alexandre de Moraes tem esse tipo de descortino. Já foi promotor de justiça, que é uma opção curiosa dentro das carreiras jurídicas postas à disposição dos formandos. É professor universitário numa faculdade muito séria, quiçá a melhor, se não uma das melhores do país. Foi secretário de Estado. Dá-se bem com partidos políticos, tem as suas opções, porque não há quem não as tenha, e
se licenciou da advocacia, evidentemente, para poder exercitar essas funções exercitadas até o momento em que se tornaram incompatíveis com o exercício da advocacia. Tocante a ser ou não o mais indicado, o mais competente, o mais adequado ao difícil prisma pelo qual o país está passando, é coisa que tem seus defensores e seus antagonistas. Afirma-se que é partidário de uma opção política que se liga ao presidente da República. É preciso que se diga que não há ser humano apartidário, ou sem tendências, ou sem vocações. A criança começa a ter vocação a partir do momento em que nascituro se torna, funciona dessa maneira, com aptidões de natureza religiosa, política, os católicos, os protestantes, os umbandistas, aqueles filiados a Opus Dei, cavaleiros de Anticristo ou cavaleiros em prol de Cristo, etc. Funciona assim. O importante é que o juiz, o magistrado, não se deixe levar pelas suas tendências de natureza pessoal. Isso é que é complicado, porque o magistrado tem simpatias, tem antipatias, tem afetos, tem desafetos, e precisa, enquanto julga o caso, fazer como fazia o rei da Saxônia: trazei-me o corpo deste homem livre de algemas para que eu possa cuidar do homem e de seu corpo, qualquer particularidade dentro dessa feição. Assim mesmo ou analogamente. É bom lembrar dos tempos do rei Arthur e seus cavaleiros, da Távola Redonda. Funcionava dessa maneira. Ser juiz, portanto, significa, no fim das contas, lutar constantemente contra as próprias antipatias, ou defender-se das suas mensuráveis simpatias. Alexandre de Moraes é um candidato a ministro, o Swadhan é um ministro da Suprema Corte, jovem, talvez ombreie em idade com o ministro Toffoli, devem ser mais ou menos contemporâneos, com uns anos, quiçá, de diferença um do outro, mas são moços saudáveis. Alexandre de Moraes é um jovem ministro saudável, inteligente, preparado, competente, dedicado. E há de tomar assento ao fim da Távola Redonda, conforme as coisas se fazem. Parece que no Supremo Tribunal Federal o chegante vai ocupar a poltrona de entrada, e à medida em que vai chegando ao decanato, vai tomando assento mais perto. Não se sabe até que ponto Alexandre de Moraes encampou ou foi tatuado pela beca da advocacia, porque ser advogado é uma vocação que começa lá atrás, enquanto o pretendente ou pleiteante é menino, usando aquele pano preto com o qual há de ser enterrado, com grande dose de probabilidade. Não se sabe, então, se Alexandre de Moraes tem nas veias, na plenitude, a vocação à advocacia.
é melhor dizê-lo um pluriapto, porque foi acusador, foi secretário de segurança, portanto, foi um prendedor, foi membro do Ministério Público, foi advogado e advogou bastante, segundo consta. Tem ou teve bons clientes, na medida em que agora está impedido, e há de ser, com certeza, aprovado pelo Senado. O cronista tem em São Paulo, quase decano na advocacia criminal, uma certa qualidade de bruxo. Aqui não é necessário ser esperto em demasia. Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente da República e vai ser nomeado, e há de passar pelo Senado, sim, com galhardia, porque responder às indagações eventuais de um senador de oposição é brincadeira de criança para um debatedor tarimbado como o é. Alguém teria dito que desejava boa sorte àquele que há de ser ministro. Este antigo criminalista deseja que ele seja sério, como o é, honesto, como lhe reconhecem nessa qualidade precípua, competente, ele também ou é, preparado culturalmente, menos político e mais magistrado. E ser magistrado equilibrado nesse período dificílimo pelo qual a nação passa, com essas operações com nomes latinos e até saxônicos, ser equilibrado, ser estável, ser equidistante, é uma tarefa horrível nas exigências que faz a autocensura do magistrado. Que a sorte o proveja, que ele se saia bem e tenha a vida inteira para se sair bem, porque é moço, mal chegou à maturidade no sentido de vivência, porque um homem aos 50 anos, hoje, é um adolescente candidato a um ser adulto. E Deus o saúde, e que a sorte lhe venha benfazeja também. Lá na Vevá.